Olá pessoal, vamos mergulhar um pouco nas emoções que Rubens Barrichello, chamado também de Rubinho, despertou em muitos brasileiros no dia 12 de maio de 2002? Mas antes de iniciar este conteúdo, precisamos ir ao dicionário para compreender melhor o que significa a palavra emoção, cuja definição é reação moral, psíquica ou física geralmente causada por uma confusão de sentimentos diante de algum fato, situação ou notícia. Agora que você entendeu o que significa emoção, acredito que você esteja preparado para mais uma história narrada do Sportstelling. Se você se interessou pela história, mas não sabe quem é o Rubens Barrichello, bom, ele é um piloto de automobilismo. É um esporte dividido em centenas de categorias mundo afora. Ademais, uma destas categorias é considerada a mais importante do mundo, chamada de Fórmula 1. Ela é considerada o pináculo do esporte automotor, onde os melhores pilotos do mundo estão reunidos em carros construídos dentro de uma fórmula. O Rubinho esteve por lá há quase 20 anos, de 1993 a 2011, e é um piloto respeitado internacionalmente. Mas este conteúdo não é uma biografia dele. O que eu quero abordar são as emoções geradas sobre a atitude que mudou a história dele, que mudou a história da Ferrari, a equipe pela qual ele corria, e que mudou a história da Fórmula 1 e dos fãs em geral, que assistiram um dos episódios mais lamentáveis do esporte automotor. Ayrton Senna da Silva foi um multicampeão mundial que infelizmente morreu na pista após um acidente de forte impacto. Ele era tido por muitos como um herói nacional do Brasil, e a sua morte causou um vácuo gigantesco no coração desses brasileiros. Mas você deve estar se perguntando o porquê de eu estar contando sobre o Ayrton Senna. De certa forma, as histórias do Senna e do Rubinho se entrelaçam, pois o Rubinho era um jovem de 21 anos, visto com enorme potencial e possível postulante a ser o próximo brasileiro campeão mundial de Fórmula 1. Ele estava apenas no seu segundo ano na Fórmula 1 em 1994, quando Ayrton Senna morreu em maio daquele ano. Sendo assim, todos os olhos do Brasil viraram para o Rubinho, na esperança de reaver as alegrias nos domingos pela manhã que o Ayrton Senna proporcionava. Por ter feito uma boa campanha no ano de 1993, acreditou-se muito numa performance cada vez melhor daquele jovem piloto. As emoções ali eram simpatia, interesse e ansiedade. Mas do ano de 1994 até o ano de 1999, o que se viu foi escolhas erradas, desempenho oscilante e uma dose enorme de azar, dentre outros motivos. As emoções ali eram de tristeza e de dúvida. Mas no final do ano de 1999, graças a desempenhos sólidos nas corridas, veio a proposta que o Rubinho aguardava e a qual os brasileiros sonhariam novamente em vencer corridas: o convite para guiar pela Ferrari. A Ferrari, se você não sabe, é uma equipe de corridas italiana multicampeã e com uma legião de fãs espalhados pelo mundo. Ser um piloto Ferrari pode ser considerado para muitos como o ápice de uma carreira como automobilista. Além de tudo isso, a Ferrari era a equipe campeã de 1999, possuía um carro super veloz e tinha um piloto alemão sensacional e já campeão do mundo chamado Michael Schumacher. O que os dirigentes da Ferrari buscavam era um outro piloto tão sensacional quanto o alemão, e assim chegavam ao nome de Rubens Barrichello. O Rubinho agradeceu o convite e o aceitou imediatamente. As emoções ali eram de surpresa, de encantamento, o desejo, a excitação e o triunfo. Chegamos então ao ano de 2000. A temporada começa com as expectativas altíssimas, com perguntas como: quando seria a primeira vitória do Rubinho? Ele conseguiria vencer os adversários e conquistar o campeonato mundial? A Ferrari seria campeã, agora com o trabalho do brasileiro no carro? Muitas questões a serem respondidas. Os brasileiros estavam muito empolgados com a possibilidade de ouvir o hino nacional ser tocado novamente. A segunda corrida do ano foi realizada no Brasil. O Rubinho classificou-se em quarto lugar, mas durante a corrida ele teve um problema hidráulico no carro e abandonou a prova. Com o passar das corridas, ficava claro que o Rubinho não conseguiria brigar pelo título. Contudo, o dia 30 de julho do ano de 2000 foi especial,
onde Rubens Barrichello conquista uma das vitórias mais brilhantes da história da Fórmula 1, fazendo uma estratégia muito diferente e exibindo uma técnica de pilotagem fantástica. Ele consegue atingir a glória e vencer o seu primeiro grande prêmio. Os brasileiros se emocionaram muito junto com ele, pois foi uma longa espera até ver um brasileiro no lugar mais alto do pódio novamente. As emoções ali eram de completa felicidade, de empatia, satisfação e adoração. Por fim, no restante daquele ano, ele cumpriu o bom papel de marcar pontos e de ter mais alguns pódios, o que ajudou a Ferrari a conquistar o título mundial de pilotos e de construtores. Chegamos então ao ano de 2001, uma outra chance de vencer corridas e lutar pelo título. Rubinho dizia no início do ano, abre aspas, estou muito mais próximo do nível de desempenho do Michael do que no ano passado. Conheço melhor a equipe depois de um ano trabalhando com eles, fecha aspas. Como você percebeu, o sentimento do Rubinho era de se aproximar mais e mais do seu companheiro de equipe, Michael Schumacher. Porém, percebeu-se já no início da temporada que a distância só aumentaria. Até que chegamos à sexta corrida do ano, sediada na Áustria, no dia 13 de maio de 2001. A primeira rachadura na confiança da torcida brasileira no Rubinho começaria ali, e ninguém imaginou que em 2002 seria muito pior. Rubinho sempre foi muito bom na pista da Áustria e ficou na frente do Schumacher durante todo o final de semana. Porém, no finalzinho da corrida, ele obedece a uma ordem de equipe para inverter posições com o Schumacher e fica com o terceiro lugar. Os fãs viram aquela atitude como uma omissão do Barrichello perante o Schumacher, pois era somente o começo da temporada e não haveria necessidade daquilo. Apesar de entender que ele obedeceu ordens dos seus superiores, a torcida viu aquela ação como um sinal de fraqueza. Rubinho ficou chateado e disse que a Ferrari o havia subestimado excessivamente em relação ao seu companheiro de equipe. O restante do ano de 2001 é decepcionante. Apesar de conquistar mais alguns pódios, ajudando a Ferrari a conquistar mais um título, o Rubinho não venceu nenhuma corrida, e ali começava a ser motivo de chacota perante a mídia não especializada e fãs no geral. As emoções ali eram de dúvida, de tédio, de nostalgia por causa do Senna e estranhamento no geral. Agora uma pausa na nossa história para eu poder pedir o seu like, pedir para você comentar aqui sobre a história, deixar o seu comentário e compartilhar esse conteúdo aqui com seus amigos para que possa atingir mais e mais pessoas e eu possa evoluir no meu trabalho. Obrigado desde já e vamos voltar para a história. Chegamos então ao tão aguardado ano de 2002, o principal ano da nossa história. Mais uma vez, o Rubinho começou o ano dizendo que lutaria pelo título mundial. Apesar de alguns estarem desconfiados, os fãs confiavam na qualidade do Rubinho para vencer o campeonato mundial. Porém, o início jogou um balde de água fria na torcida, pois nas 3 primeiras corridas o Rubinho não marcou um ponto sequer. Bom, depois ele conquistou um segundo lugar na 4ª etapa, mas na 5ª etapa o carro voltou a quebrar e ele ficou zerado em pontos novamente. Até que chegamos na 6ª etapa, lembrando que havia 17 etapas ao todo. O final de semana na Áustria se iniciou no dia 10 de maio. Vocês se lembram de 2001? Pois bem, em 2002 seria bem mais vergonhoso. Rubens Barrichello e Michael Schumacher dominaram os treinos e a classificação. Estava nítida a superioridade da Ferrari perante os demais. Rubinho larga em primeiro lugar e se mantém na liderança pelas primeiras 61 voltas, de um total de 71 voltas. Schumacher manteve-se na segunda colocação durante todo o momento. Pois bem, não havia adversários para eles. Eles estavam muito dominantes aquele final de semana. Schumacher havia ganhado 4 das 5 provas anteriores. Estava muito à frente no campeonato, enquanto Rubinho havia zerado em 4 das 5 provas. Ou seja, os cenários eram completamente diferentes, completamente invertidos. Agora que você entendeu todo o contexto, vamos então para as 10 voltas finais. Os diretores da Ferrari começam a pedir para Rubinho aumentar o ritmo de corrida. Porém, ele questiona o porquê disso,
visto que eles lideravam com folga. Chega então a primeira mensagem para inverter as posições. Faltavam ali apenas 8 voltas para o final da corrida. Rubinho ignora a ordem e segue na liderança. Ele diz que, a cada volta, as ameaças se tornavam mais graves. Porém, temos um detalhe super importante que merece ser citado. O Rubinho tinha acabado de assinar uma extensão contratual, ou seja, ele estava protegido, entre aspas, por este novo contrato. Ninguém até hoje não sabe quais foram estas ameaças, pois o rádio não era gravado naquela época. Contudo, segundo Barrichello, o tom das ameaças ia aumentando volta após volta. Até hoje, ele também não revelou o que foi dito, o que particularmente me revolta. Enfim, chegamos à volta final da corrida. Nessa volta, Schumacher se aproxima de Barrichello, estando apenas a 1 segundo de diferença. Neste momento, Schumacher é avisado que seu companheiro de equipe o deixaria passar antes da linha de chegada. Barrichello, por sua vez, continua acelerando e se mantendo na liderança da corrida. Até que os dois carros entram na última curva da última volta, faltando apenas alguns metros até a bandeirada final. Todos os brasileiros já estavam comemorando uma vitória brasileira até que o Rubinho tira o pé do acelerador e o Schumacher passa por ele praticamente em cima da linha de chegada. Estava selada ali uma vergonha sem precedentes. A torcida que estava no autódromo rapidamente percebeu a sacanagem e começou a vaiar a Ferrari. No Brasil, a sensação de que aconteceu de novo e agora foi muito pior veio à cabeça, com o narrador brasileiro gritando: hoje não, hoje sim, é inacreditável. Aquele momento realmente foi como uma facada no peito dos torcedores. Na minha opinião, o Rubinho perdia ali toda a crença que os brasileiros depositaram nele por anos. As vaias eram tão grandes que o Schumacher exibiu uma postura de total vergonha assim que saiu do carro. As emoções ali eram de nojo, aversão, raiva, horror, asco, enfim, inúmeras emoções ruins para todos os envolvidos nessa trapaça esportiva. Na cerimônia do pódio, o Schumacher se recusou a subir no local mais alto do pódio. E, além disso, entregou o troféu de primeiro lugar para Barrichello. Com isso, tudo acompanhado de muitas vaias do público do autódromo. Após isso, a Ferrari foi multada em $1 milhão, mas nem os pilotos e nem a Ferrari perderam os pontos para os dois campeonatos. Rubens Barrichello foi visto perante ao público brasileiro como um piloto fraco e omisso perante ao Schumacher e a Ferrari. A partir dali, ele se tornou alvo de inúmeras brincadeiras sobre a sua lentidão nos programas televisivos de comédia. E a sua imagem pública, acredito eu, nunca mais foi a mesma. Apesar do ano seguir e ele conseguir vencer algumas corridas e conquistar o vice-campeonato no Mundial de 2002, posteriormente muitos faziam questão de torcer contra o Rubinho ou contra a Ferrari, como foi o meu caso, pelo fato ocorrido na Áustria em 2002. Ufa, concluindo essa saga, que está gigantesca, eu sei. Até hoje o Rubinho continua dizendo que irá escrever um livro onde todos saberão a verdade, entre aspas. Mas, sinceramente, eu já perdi a fé há muito tempo. O que eu sei é que foram várias as emoções que o Rubens Barrichello causou em milhares de pessoas, incluindo eu, é claro. Obrigado por estar comigo esse tempo todo. Peço que você curta este conteúdo, deixe aqui o seu comentário, se foi bom, se foi ruim, o que você gostou, o que você não gostou, e compartilhe para a galera me conhecer meu trabalho. E é isso aí, muito obrigado pela sua atenção e tchau!